a banda da juventude cantando, tocando no domingo, que coisa linda, né? Aí uma geração que está se formando. Então eu creio que mais jovens vão ser tocados pelo Espírito de Deus para compor essa banda em nome de Jesus Cristo. Também, ontem, nós tivemos 8 batizados, é isso? 7? 8? 8 batizados. Nós tivemos 8 irmãos que se batizaram, baixaram as águas, vão ser apresentados na ceia. Tem alguém que foi batizado ontem, que está aqui no culto hoje? Se coloca de pé quem foi batizado ontem, vamos ver se tem aí no culto. Olha, irmãos, vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Glória a Deus. São novas criaturas. Que orgulho, né? Que maravilha de Deus. Eu fico muito feliz mesmo. Abre aqui para mim, Nicole, faz favor. Fico muito feliz com essa juventude tomando a decisão de se batizar e participar do corpo e do sangue de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Todos encontraram, digam amém. E então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou nesses anos, nem orvalho, nem a chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Pois foi ele e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água para que beba. E indo ela buscar, ele a chamou novamente e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui que apanhei 2 gravetos ou cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava sobre o ministério de Elias. Eu creio que essa palavra, ela condiz muito conosco nesses tempos, porque em meio à dificuldade, nós temos que crer e ter a consciência que a provisão, ela vai vir sempre da parte de Deus. Se a provisão, ela é da parte de Deus, Deus, ele vai criar meios, vai nos dar suporte, para que nós venhamos a ser sustentados e não envergonhados. E Elias, ele vive nesse tempo ao qual Israel
estava experimentando no momento talvez mais difícil até ali vivido. Esse período de crises profundas, esse período de sequidão, esse período de um reinado totalmente atípico daquilo que Israel estava acostumado a viver. O rei Acabe e Jezabel, eles dominavam e conduziam aquela nação um caos moral, levavam as pessoas ao pânico, um caos espiritual. As pessoas já estavam perdidas e não sabiam mais em quem acreditar. Eles levavam a um caos financeiro, não havia sustento para as famílias. A perseguição de Acabe, sobre ordem de Jezabel, ao profeta Elias, condiz com a sua aderência junto a Deus na maior dificuldade da sua vida. Quanto mais estava difícil para Elias, mais Elias tinha intimidade com Deus. O que nós vamos ver nessa palavra é que ele chega e profetiza que não haveria nem orvalho, nem chuva, segundo a sua palavra. Ele poderia dizer segundo a palavra de Deus, mas ele diz segundo a minha palavra. Que tamanha intimidade era do profeta para falar tal coisa em meio a tantas dificuldades? É óbvio que a minha aproximação, a sua aproximação de Deus, isso deixa o inimigo das nossas almas muito furioso. Assim não era diferente com Elias, que passava esse tempo inteiro profetizando para um povo que estava desacreditado, que passava por dificuldade, que cria na provisão de Deus, mas não tinha força para sobreviver. Então ele diz, segundo a minha palavra, não haverá chuva ou orvalho na terra. Segundo a minha palavra. E a Bíblia vai nos relatar no capítulo 17, 18 e 19, que por todos esses anos, aproximadamente 3 a 3 anos e meio, não caiu uma gota de chuva. O gado começou a morrer, os cavalos começaram a morrer, as ovelhas começaram a morrer, camelos começavam a morrer, tudo morria. Não tinha pasto, não tinha rios, os rios secaram, os peixes morreram e tudo ia sendo consumido por tamanha seca. Nós não podemos negar que nós estamos passando um problema mundial. Nós não podemos negar que o mundo hoje sofre toda essa aflição, que as tragédias elas se espalham pelas ruas, que a cada momento que nós ligamos o noticiário nós vamos ver a violência, a pandemia, nós vamos ver os principais assuntos dos jornais trazendo muita tragédia. E nós estamos vivendo em pleno século 21. Esse caos que assolava Israel no tempo de Elias, talvez seja um prenúncio para nós, em pleno século 21, do caos que nós estamos vivendo. Porque em meio a essa escassez, nós vamos ver que se não for o mover e o agir de Deus para nos sustentar e ser o supridor das nossas necessidades, nós não conseguiríamos estar de pé. O que fica claro para todos nós é que Elias, ele nos ensina algo precioso de estar próximo de Deus, de quem consegue sobreviver em meio a uma crise, de quem consegue sobreviver permanecendo perto de Deus, ainda que seja perseguido, ainda que seja caluniado, ainda que tenha dificuldade. O que Elias mostra aqui no capítulo 17 é que, quanto mais perto de Deus, mais certo é a minha provisão. Não, você não entendeu. Eu vou dizer para você, dá glória, olha só. Quanto mais perto de Deus, mais certeza eu tenho da minha provisão. Então eu não tenho que confiar em homem, eu não tenho que confiar em mulher, eu não vou confiar no governador, no prefeito, no vereador, seja lá em quem for. A minha confiança não está depositada em homens, a minha confiança da provisão está com uma confiança em Deus, da minha proximidade de Deus. O que eu vejo nessa dependência de Elias, de ouvir a voz de Deus, porque imagina comigo,
Como é que pode alguém profetizar que não haveria nem chuva nem orvalho, e a primeira ordem que Deus dá para ele, Deus disse para ele: vai, sai daqui, vira-te por oriente, esconde junto ao ribeiro do Querite que está diante do Jordão, e há de ser que depois beberás do ribeiro que eu tenho ordenado lá, os corvos que ali te sustentem. A Bíblia diz que os corvos iam de manhã, sobrevoando onde estava Elias, escondido na beira do rio Querite, às margens do Jordão, e ele encontrava esse pequeno riacho, e quando ele encontrava Elias, eles davam um rasante e traziam pão e carne. Você já parou para pensar por que Deus escolheu corvos? Uma época de seca, uma época que não tinha água em lugar nenhum, Deus acha o Querite para dar água para Elias. Em meio a um caos, em meio a uma dificuldade, sempre Deus vai encontrar um Querite para que venha nos sustentar. Sempre Deus vai nos esconder de alguma forma que o nosso inimigo não vai conseguir nos encontrar. Escute o que eu vou dizer. Aqueles que dominavam uma terra, amando de Acabe e Jezabel, procuravam pela vida de Elias, procuravam por Elias, e para aqueles que fossem seguidores de Elias, para que custasse a sua própria vida. Então eles procuravam incansavelmente. Quando eles olhavam para o céu e viam aqueles corvos sobrevoando a parte do Querite, eles olhavam e diziam assim: eu estou conjecturando, nem vamos lá, já está cheio de corvo, que está lá está tudo morto, olha lá, deve ter só coisa morta ali. Nem sempre sinal de corvos em cima da sua cabeça quer dizer que é morte. Muitas vezes Deus vai providenciar corvos para que haja sustento na sua casa. E os corvos eles traziam de manhã e de tarde e à noite. Quando eles vinham, eles traziam pão e traziam carne. Agora o rio Querite, ele era um momento de provisão da parte de Deus para Elias. Um riacho, não era um rio. Se os rios estavam secos, como que nós vamos explicar que um riacho ainda não havia secado? Como que nós vamos explicar essa provisão de Deus? Porque tem coisas que Deus não vai dar explicação para ninguém. Tem milagres que vai acontecer, que Deus vai te sustentar de tal maneira que o seu vizinho da esquerda está mal, o seu vizinho da direita está mal, o vizinho da frente está mal, o vizinho dos fundos está mal, está todo mundo mal, mas Deus tem sustentado sua casa, Deus tem sustentado sua vida. E as pessoas não vão entender e vão querer explicações. Como é que pode alguém ser sustentado por Deus em meio a uma pandemia, em meio a uma crise tão grande? Em tempos de crise nós aprendemos uma coisa com Elias: a sermos dependentes de Deus. Aquele que é dependente de Deus, não importa o tamanho da crise, o que ele tem é a convicção de que Deus é o supridor da sua necessidade. Muitas vezes nós olhamos para um lugar de um rio como esse Querite, que era um riacho muito pequeno, e parece que já vai secar, parece que a fonte já vai terminar, mas Deus continua provendo. O que Deus queria ensinar para Elias, colocando ele num riacho tão pequeno em meio a uma grande seca? É saber esperar e aguardar em Deus, é saber e ter a certeza de que Deus será o provedor do seu sustento. O que é mais difícil num tempo de crise, quando muitas pessoas estão sendo desempregadas, quando muitas empresas estão fechando, quando muitas pessoas estão passando dificuldade? Qual é? Descansar em Deus. O descansar em Deus é que vai nos nutrir todos os dias, para nós sentar à beira de um pequeno riacho e saber que todo dia, pela manhã e pela noite, vai vir corvos trazendo sustento para nós. Era essa a provisão de Deus sobre a vida de Elias. Então, Deus usa esses corvos como instrumento. Ele ordena, ele diz: eu ordenei os corvos para que te sustentem, para que levassem comida até Elias, para que não faltasse nada para ele. Isso é o demonstrar absoluto da parte de Deus sobre aquele que é dependente de Deus. Sabe por que muita gente não usufrui do melhor dessa terra? Porque não acredita, porque não tem fé,
porque não consegue suportar o dia mau e se apavora e procura recurso em qualquer outro lugar. O pior de tudo é quando nós agimos com os nossos braços, com a nossa força e não deixamos Deus agir na nossa vida. Nós ficamos remando contra a maré, nós ficamos lutando contra a vontade de Deus, sendo que o seu querite pode ser você vender pastel de queijo, você vender pastel de carne, você vender açaí, você vender suco de laranja, você vender sanduíche. Talvez você vai olhar um restaurante grande fechando do seu lado, mas você com um pequeno riacho está sendo sustentado por Deus. A diferença de ter a consciência de que a provisão vem da parte de Deus é o que nos condiz de que nós vamos sobreviver em meio às turbulências. Pessoas comuns, olhe para mim, eu disse pessoas comuns, não conseguem entender isso. Somente pessoas espirituais conseguem entender. E digo mais, pessoas espirituais ainda vão glorificar Deus, porque em meio a uma crise você está crescendo cada vez mais. Eu tenho testemunhos aqui. Semana passada o irmão Marco testemunhou aqui. O irmão Silvio está aí na igreja? Está ali o irmão Silvio. O irmão Silvio também tem um testemunho forte em meio a uma crise. Todo mundo sendo demitido na empresa dele, está lá. Permaneceu. E ainda aumentou o salário. Seguido. Viu como ele está afoito para testemunhar? Por quê? Porque, irmão, se olhar para a direita, não tem solução. Se olhar para a esquerda, não tem solução. Olhou para frente, não tem solução. Olhou para trás, pior ainda. Em meio a tudo isso, Deus vai lá e sustenta o crente. Mas eu disse que Deus sustenta o... Quem que Deus sustenta? O crente é aquele que crê. É aquele que tem a certeza da sobrevivência. É aquele que tem a certeza que o suprimento vem de Deus. Essa lição que Deus mostra para Elias nos condiciona a cada vez nos aproximarmos mais de Deus. Quando nós acharmos que estamos fracos, quando nós acharmos que não tem mais saída, esse é o momento de nós procurarmos mais a Deus. Não é momento de nós recuar, não é momento de nós fraquejar. Ainda que todos digam que não, ainda que tudo diga que não, a última palavra continua sendo de Deus. Eu vou repetir para você, a última palavra ainda continua sendo de Deus. Aprenda uma coisa, descansar em Deus. Eu gostaria que carinhosamente você virasse para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: descanse em Deus. Pastor, descansar em Deus é muito difícil. E eu não sei, irmão. É o que eu diga. Mas se não for assim, então nós não precisamos mais nos reunir nos cultos. Não precisamos mais apregoar a palavra e levar o evangelho. Porque nós não vamos ter a sustentabilidade daquilo que nós pregamos. Em tempos de crise, o que nós tiramos de lição aqui, Deus sustentando Elias, é que nós aprendemos que o caminho da obediência é que nos leva às bênçãos e à riqueza. Quanto mais obediente eu sou a Deus, mais próximo eu fico dele. Quanto mais obediente eu sou a Deus, mais o sustento chega perto de mim. A dificuldade e o inimigo trabalha contra nós é para que nós não sejamos obedientes. De alguma forma o inimigo vai trabalhar na minha mente. Toda vez que a Bíblia se refere ao coração do homem, ela está falando do pensamento, da mente. Tudo aquilo que vem na nossa mente enche do nosso coração, e do nosso coração sai pela boca. Então nós temos que cuidar o que nós pensamos, porque às vezes nós temos pensamentos tão negativos que nós enxergamos o problema e não vimos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós conseguimos enxergar um problema grande, mas esquecemos que às vezes Deus está te tirando de uma zona de conforto, te colocando num pequeno riacho chamado Querite, mas para que haja provisão da parte dele. Nem sempre o riacho do Querite vai ser seu fim. O riacho do Querite pode ser um prenúncio de Deus dizendo: eu estou apenas começando a te prosperar. O
você não pode fazer é subestimar Deus. Deus não brinca com essas coisas, não. O que Elias fez? Só obedeceu. Quando ele se levanta, vai para a beira do Querite, ele podia ter dito: Senhor, como é que eu vou sair daqui? Já estão me perseguindo, Acabe quer me matar, Jezabel quer minha cabeça está prêmio. Eu vou sair, vou me expor, ainda vou para um riacho, onde está tudo seco, nem água não vai ter lá. Só que Deus, Ele provê para nós todas as fontes com certeza. Em tempos de escassez, em tempos de crise, são tempos que a nossa fé vai ser provada, são tempos que o nosso caráter vai ter que ser refinado, o nosso caráter vai ser moldado por Deus. Ou você acha que quanto mais você vem na igreja, mais o inimigo fica parado e com medo de você? Pelo contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você vem para a igreja, quanto mais você procura Cristo, mais o inimigo investe para te parar. Agora olhe para mim aqui. Se tem algo que o diabo consegue fazer com maestria, é ter paciência para ir no seu ponto fraco. Se você é uma pessoa que tem um estupim curto, ele vai fazer de tudo para alguém te provocar, para você perder a sua bênção. Se você é alguém que tem preocupação, da sua cabeça o tempo inteiro, o diabo vai trabalhar em cima disso. Quando você for deitar, ele vai vir: boleto disso, boleto daquilo, é aluguel, é água, é luz, é IPTU, é isso, é aquilo, e você não consegue raciocinar e não consegue ter força para fazer outras coisas. O que Deus quer é que você saia da sua zona de conforto, que você obedeça a voz dele, que você vá para junto do Querite, porque é nesse pequeno riacho que Deus vai te sustentar. Você só tem que entender a voz de Deus. Você tem que entender a direção que Deus está te dando. Às vezes nós somos informados que um pequeno riacho está provendo tanta coisa e nós não acreditamos. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e achamos que tudo já terminou, que é tão simples assim que nós não vamos conseguir. Quando ele passa esse período na beira do Querite, eu fico imaginando que Elias disse: bom, eu estou no paraíso, daqui eu só saio quando chover agora, daqui eu só saio quando tudo terminar. Só que chegou um tempo determinado na vida de Elias que o riacho também secou. Nós vamos ler no texto que o riacho também secou. E vai chegar tempos na nossa vida que o pequeno riacho, até ali que Deus nos sustentou, ele seca. Ah, mas isso aqui faz tantos anos que Deus me deu, esse era o riacho que eu vivia, que eu morava, que eu fazia, mas secou. O que Deus quer é que você obedeça, que você saia dali, porque Ele vai te levar para outro lugar. Irmão, quando nós entendemos o projeto de Deus, a parte de Deus nos conduzindo para algo que é inesperado por nós, nós só temos que obedecer. Deus não falou para Abraão: sai da tua casa, aparta da tua parentela, larga todo mundo e vai para uma terra que eu vou te mostrar, farei de ti uma grande nação. Vocês pensam que Abraão perguntou: Deus, para onde é que eu vou? Porque Abraão era um homem de posses. Para onde é que eu vou? Como é que eu vou ser sustentado? Não, mas ele pegou e foi. Obediência. Toda vez que Deus falar com você, toda vez que você ouvir a voz do Espírito de Deus, obedeça, não questione. O seu lado humano, o seu lado carnal, o seu lado da preocupação vai vir na sua mente tentar te tirar do foco de Deus. Então não questione Deus quando Ele está mudando o seu habitat. Não questione Deus quando Ele está mudando você de lugar, de ambiente, te tirando da zona de conforto. Na verdade, às vezes nós ficamos acostumados a fazer as mesmas coisas sempre. É como um trabalho repetitivo dentro de uma empresa, ao qual nós só fizemos, um exemplo, colocando tampa de garrafa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, colocando tampa de garrafa.
Quando eu saí desse setor, ele disse, você vai lá, eu vou para ti, você vai colocar o rótulo na garrafa. Eu não sei, vou ter que fazer um curso, eu nunca fiz isso. O problema é que as pessoas estão acostumadas sempre a fazer a mesma coisa. E quando age Deus na nossa vida, para que nós venhamos ter um entendimento maior da sua provisão, nós não conseguimos fazer mais nada, porque nós somos bitolados somente naquilo ali. Seria como cada um de nós ter um plano B. Os que estão me ouvindo, digam amém. Um escape, uma válvula de escape. Porque Deus, Ele vai agir de tal maneira que nós não vamos entender no momento. Então o riacho seca. Quando o riacho seca, então veio ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te. Quando Deus diz levanta-te, ou ele estava deitado ou estava sentado. Eu acredito que pelas condições que nós vamos encontrar lá no capítulo 19 do livro de 1 Reis, Elias estava cabisbaixo, já quase derrotado, já quase entregando as suas forças. Porque Deus disse para ele, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita uma mulher viúva, eu já ordenei ela que te sustente. Agora você imagina alguém que sai da zona de conforto, em meio a uma crise grandiosa, onde não havia água, onde não havia comida, e Deus tira ele da zona de conforto, o rio seca, o riacho seca, e ele manda para Sarepta. Sarepta era uma terra pagã, uma terra onde não se cria em Deus, ninguém acreditava em nada. Pior ainda, ele era para ser sustentado por uma viúva. Isso na época era humilhante. Para um homem ser sustentado por uma viúva era humilhante. Agora, quando que nós vamos entender que Deus vai nos tirar da zona de conforto, onde nós já estamos bem localizados, onde nós estamos recebendo o suprimento e nos levar para um lugar onde nós não conhecemos? Sarepta era a cidade da origem de Jezabel. Era dominada por muitos deuses. Jezabel era a mesma que estava perseguindo esse profeta. Quando Deus dá essa ordem, ele levanta e vai para Sarepta. Quando ele chega e se aproxima, olha o que a Bíblia diz assim, no versículo 10, diz assim, então ele se levantou e foi para Sarepta. O que ele fez? Ele obedeceu. Será que se Deus te der uma ordem para você sair da sua zona de conforto, você vai obedecer? Ou você vai ficar estagnado e pensando, será que eu devo, se Deus já deu uma ordem? Você está dando legalidade para que o inimigo trabalhe na sua vida, e cada vez mais você viva uma vida de sequidão, uma vida de escravidão. O que aconteceu com Elias? Ele levanta e vai. Ele obedeceu, ele é obediente, não questiona as ordens de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando para nós não questionarmos a Deus. Ele poderia ter dito, Senhor, uma Sarepta, sustentado por uma viúva. Sarepta é a capital dos cultos de Baal. Como é que eu vou sair daqui e vou ir para lá? Simplesmente ele obedece, simplesmente ele levanta e faz aquilo que Deus ordena. Será que se Deus está te ordenando a você tomar uma atitude na sua vida, a você tomar uma providência dentro daquilo que Deus está mandando, você vai obedecer? Talvez você olhe para o tamanho da dificuldade, mas você não consegue entender o projeto de Deus. Você não consegue entender como que Deus vai suprir tudo isso. Olhe para mim. Talvez você na sua casa esteja vivendo essa circunstância. Talvez você esteja passando pela pior fase da sua vida, e você está aqui nesse culto hoje. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui para refinar a tua fé. Eu creio que Deus te trouxe aqui para moldar o teu caráter e dizer, não é como você quer, como eu quero. Não é como você vê, como eu vejo. Não é como você acredita, é como eu te mostro. Quando nós temos essa consciência, nós começamos a amadurecer muito mais. Em tempos de crise, nós aprendemos que Deus tem todo o poder
para tornar pouco e multiplicar nas nossas vidas. Tudo aquilo que é pouco nas nossas vidas, Deus vai multiplicar. Mas em tempos de crise que nós vamos conseguir entender isso. Pode ser pouco na sua mão, pode ser pouco na mão da viúva, mas colocado na mão de Deus, multiplica. Quando Elias chega em Sarepta, na entrada da cidade, e ele enxerga aquela mulher acocada lá, juntando alguns gravetos, a primeira coisa que ele faz é pedir água para ela. Irmãos, fazia 3 anos que não chovia. Como é que alguém em plena sã consciência podia chegar para uma mulher pobre, uma viúva, chegando no extremo de estar juntando os últimos gravetos e dizer: me traz água que eu estou com sede? Só que a dependência de Elias já tinha feito com que a sua palavra, que não choveria, enquanto houvesse a ordenança de Deus, já tinha chegado a Sarepta também. Todos os povos, todas as cidades, todas as redondezas, todos eles já tinham ouvido falar do profeta Elias. Talvez o que esteja faltando para nós hoje é nós profetizarmos dentro da nossa casa. Talvez o que esteja faltando hoje para nós é nós determinarmos como nós vamos passar esse mês de dezembro, como nós vamos virar o janeiro e como nós vamos crescer em 2021. Você está entendendo? Que você não serve a um Deus pequeno? Você está entendendo que você não serve a um Deus que é limitado? Que é um Deus medíocre, que não pode nada? Quando ele chega lá, ele diz: então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que beba. E indo ela buscar, ele a chamou. Ou seja, a viúva, sabendo do tamanho da seca, talvez ela tinha só um pouquinho de água, ela não pestanejou, ela não disse: eu não posso te dar porque eu tenho pouco, se eu der para ti vai voltar para mim. Por que ela fez isso? Porque ela sabia da qualidade e da honraria que carregava o profeta Elias. Você está entendendo? Que o que falta hoje no nosso meio são profetas que profetizem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. São profetas que nos falem a verdade, doa quem doer, e que nós sejamos qualificados pela sua palavra, que nós sejamos moldados pelo caráter de Deus. Porque é muito fácil eu falar coisas que os irmãos querem ouvir, é muito fácil trazer palavras de autoestima para os irmãos, mas ao mesmo tempo isso não vai edificá-los quase em nada. Momentaneamente, 5, 10, 15, 20 minutos, isso vai ser um refrigério para nós, mas quando nós voltar ao cotidiano, quando nós voltar ao normal, nós não vamos ser crente coisa nenhuma, porque a palavra ela não foi transformadora. O que essa viúva sabia de Elias é que ele foi o profeta que levantou o dedo e disse assim: segundo a minha palavra, não cai nem chuva e nem orvalho na terra, até segundo a minha palavra. Você está entendendo isso? O poder, a magnitude de Deus na vida de um homem, um profeta que podia dizer isso. Então ela já sabia, mesmo morando em Sarepta, mesmo ela tendo vivido numa terra pagã, mesmo assim ela sabia que o profeta que tinha a palavra certa. Então Elias diz para ela: quando a senhora for lá buscar água, me traz um pedaço de pão. E ela responde para ele: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto da comida para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela tinha tão pouco que dava só para os 2, talvez nem desse para os 2. E outra, o decreto na sua vida já estava certo: nós vamos comer e morrer. Às vezes o inimigo trabalha com procedência dentro da nossa casa, porque nós mesmos já decretamos a nossa falência. Às vezes eu vejo pessoas postando no Facebook, colocando, se sentindo derrotado, se sentindo triste, se sentindo magoado, se sentindo isso, se sentindo aquilo. As pessoas declaram. Às vezes você vai falar com uma pessoa, em 5 minutos ela te conta tanta tragédia que você tem que sair de perto dela, que é capaz de pegar em você também. Sendo que as coisas não são assim. Aquele que é dependente da provisão de Deus, de alguma maneira sempre vai vir a provisão do jeito que Deus quer. Mas o que a viúva faz? Ela obedece. Quando nós temos a obediência por
princípio na nossa vida, obedecer a Deus, Deus vai entrar com a provisão na nossa vida. Mas a obediência, ela é primordial. Então, quando ela está indo buscar água, ele diz: traz um pedaço de pão também. Ela vai e diz: ó, eu não tenho quase nada. Aí ele diz: faz primeiro para mim. Se fizer para mim, não vai faltar para ti e para o teu filho. E a Bíblia diz que eles viveram por muitos dias com aquele sustento, que eles viveram por muitos dias daquilo que Deus havia provido. Em tempos de crise nós aprendemos a ter esperança. Em tempos de crise nós aprendemos mais a orar. Em tempos de crise nós nos aproximamos de Deus e nós vivemos mais humanamente. Você acredita nisso? Que nós somos mais humanos quando nós vivemos um tempo de crise? Os irmãos que trabalham na área da saúde aqui, a irmã Leilane, a irmã Valesca, tem mais alguém que trabalha na área da saúde aqui? A irmã lá também. 3 irmãs que estão aqui trabalham na área da saúde. Eu creio que todo o profissionalismo de enfermagem, de enfermeira, de técnico de enfermagem, quando vai atender toda essa crise que está nos leitos dos hospitais, nós nos tornamos mais humanos. Nós conseguimos compartilhar aquilo que Deus colocou sobre nós, e isso faz a diferença. Porque Deus vai usar vocês dentro desses hospitais conforme Ele quer. No meio uma sequidão, no meio uma desgraça, no meio a tanta coisa dificultosa, Deus vai usar vocês nessa terra pagã. Num ambiente pesado, num ambiente onde talvez a maioria das pessoas que estão lá já não acreditam mais em nada. E como fica o psicológico dessas pessoas? Como fica o psicológico dessas pessoas que estão lá dentro do hospital e tem que encarar isso diariamente? Se não tiver confiança em Deus, não obedecer a Deus e for convicto que vai e que volta. Detalhe, vai e volta com saúde, que Deus está guardando. Você está entendendo isso? O que a viúva fez foi obedecer. Ela foi, pegou o pão, pegou a água, trouxe para ele. Quando ela traz para ele, porque ele diz: faz primeiro para mim, ela começa a entender que a obediência em cima da palavra do profeta é que ia entrar a provisão de Deus. Ela já sabia: se eu obedecer a voz do profeta, não vai faltar para mim nem para o meu filho, e assim nós vamos viver. A Bíblia diz assim: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e toda a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava sobre o ministério de Elias. Às vezes a vida nos dá certas lições de tal maneira que nós olhamos para ela e diz assim: não tem mais jeito, agora terminou, agora eu não consigo, não há mais esperança, não tem mais saída. Às vezes a vida vai se apresentar dessa forma para nós. Só que ao invés de nós ficarmos nos queixando, o que nós temos que fazer é reverter essa situação. Como? Obedecendo aquilo que Deus nos deu como ordenança. O caráter de Cristo, se estiver em nós, a nossa vida vai estar firmada na rocha. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos a diferença entre tem as 2 casas com seus alicerces, uma na areia e outra na rocha. Aquela casa que é firmada na areia, ela não tem um alicerce forte. Quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem as ondas, a casa cai. Mas a casa que tem o seu alicerce formado na rocha, vem os ventos, vem as ondas, vem as chuvas, vem os ventos fortes, e ela continua de pé. Que nós saímos daqui essa noite convictos daquilo que Deus nos chamou. Que nós saímos daqui convictos para aquilo que Deus nos chamou. E aqui eu encerro e chamo a banda para cá comigo. Escute o que eu vou dizer. Se nós temos essa convicção de que é Deus que nos sustenta no tempo difícil, nos tempos difíceis, nós vamos ter fases na nossa vida que nós vamos passar. Nós vamos ter fases que nós vamos ser sustentados por corvos. Eu não sei você, mas eu estou falando por mim, eu posso testemunhar de mim, que teve momentos na minha vida que eu e a Nádia, nós contávamos moeda para comprar pão e leite para nossa casa. Ah, pastor, eu não sabia disso. Verdade. Mas Deus providenciou alguém
como corvos, para que trouxesse o alimento para nós, para mim, para a Nádia e para o Lucas. Talvez se você puxar na sua memória, você vai ver que Deus usou um irmão, um vizinho, alguém da igreja, alguém parente seu, como corvos para levar sustento para você. Talvez alguém usou alguém como corvos para levar serviço para você trabalhar, para abrir uma porta de emprego para você trabalhar. Então tem fases na nossa vida que nós vamos viver sustentado por corvos, aonde ninguém imagina, a provisão vai vir, aonde ninguém enxerga, a provisão chega, aonde ninguém